Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do componente de matemática. Aqui com vocês, quem vos fala é o professor Emerson Marão. E vamos ver o que nos aguarda para a nossa aula de hoje. A nossa aula de número 45 traz como objeto de conhecimento operações com frações, detalhamento, problemas com frações e suas diferentes representações com ou sem o uso de calculadora. Muito bem? Todo mundo ligado? Vamos à aula. Muito bem, queridos alunos e professores, como temos conhecimento agora do nosso conteúdo, vamos dar início à nossa aula. Então, como é de praxe, sempre fazemos aí uma definição do conteúdo logo no início, para que a gente possa entender o que você está fazendo. Então, problemas com fração, problemas envolvendo frações. Então, a representação fracionária de um número é bastante recorrente na matemática. Logo, é fundamental o domínio das operações básicas com as frações para resolver os nossos problemas. Então, vamos nos deparar aqui, certo? Com determinadas situações, determinadas questões que vão envolver números naturais inteiros, certo? No qual esses números serão operacionalizados com frações. Então, vocês podem utilizar várias técnicas para se desenvolver esse tipo de questão em específico. Então, nós vamos ver aqui, algumas estratégias que podem ser utilizadas na resolução de problemas dessa natureza. Então, vamos ver aí o nosso primeiro exemplo. O exemplo de número 1, diz o seguinte, aqui do centro de mídia. Em uma sala com 42 alunos, 2/3 são meninos. Qual o número de meninas? Então, pessoal, para que se possa resolver de forma eficiente, correta, questões envolvendo problemas que nós chamamos de questões contextualizadas, é sempre bom reforçar a necessidade de se realizar uma leitura clara, bem feita, para que a gente possa interpretar o problema, entender o problema, certo? Sempre dando ênfase aos dados que o problema possui e, principalmente, ao comando da nossa questão, que nada mais é do que a pergunta. No nosso caso, ele quer saber aí quantas meninas existem nessa sala. Muito bem. Nós sabemos o quê? Que a sala possui 42 alunos. 2/3 são meninas, são meninos. Pergunta-se qual o número de meninas. Então, se nós fôssemos fazer aqui uma representação gráfica aqui dos nossos alunos, vamos imaginar aqui que a nossa turma aqui, ela foi dividida, de três formas, em três partes iguais, certo? E aí, nós sabemos que o total dos alunos na sala é de 42 alunos. Então, se a sala for dividida em três partes, então nós teríamos que pegar isso daqui e dividir por 3, Nós teríamos o quê? 14, já que eu vou dividir por 3, o 42. Cada parte dessa daqui valeria o quê? 14, Esses daqui são o total dos alunos que tem na sala, meninos e meninas. Mas sabe-se que desse total, 2/3 são o quê? São meninos, certo? São meninos. Esse total aqui, ou seja, 28 alunos. O que sobra é composto por meninas. Uma das formas de você pegar, e resolver uma questão dessa, seria fazer essa interpretação gráfica aqui, usando aí a geometria para nos auxiliar. Então, é bem fácil de se visualizar isso daqui.
Outra forma que nós poderíamos desenvolver essa questão seria o seguinte. Ora, nós sabemos que 2/3 são de meninos, correto? Então, se 2/3... Então, se nós sabemos que 2/3, né, compõem os meninos, para completar o inteiro, ainda estaria faltando quanto? 1/3. Por que 1/3? Porque o numerador tem que ser igual ao denominador para dar um total, né? Então, se isso daqui é de meninos, né? Vamos colocar aqui H de homens, M de mulheres, para diferenciar. Então, se 2/3 são homens, necessariamente 1/3 será composto por meninas, correto? Então, nós teríamos que calcular o quê? 1/3 de quanto? Qual é o total da sala? 42, certo? Sabendo que isso daqui, ó, né, são 3/3, né, que totalizam a turma. Só que o total da turma é composta por 42 alunos. O que viria no mesmo, correto? Olha só, nós teríamos aqui 42 dividido por 3, certo? Que vai dar quanto? Vai dar 14, correto? Então, nós teríamos 1 que multiplica quanto? 14. Isso daqui é igual a quanto? 1 vezes 14, 14. Então, também, né, seria uma estratégia, né, um caminho que você poderia seguir para desenvolver a questão. A próxima forma, né, você poderia fazer o seguinte, né? Vamos calcular os 2/3 de meninos do total da turma, que é de 42. Ou seja, nós estamos aqui, ó, determinando o número de meninos. Então, nós teríamos 2/3 que multiplica o total de alunos. Qual é o total de alunos? 42, correto? Então, o número de meninos vai ser igual a 2/3 que multiplica quanto? 42. Pois bem, multiplicando aqui, ó, 2/3 por 42, sabemos que todo número natural tem um denominador imaginário igual a 1. Nós colocamos 1 aqui só para enfatizar aqui, para não cometer o lapso de multiplicar o 3 pelo 42. Por favor, não façam isso. A gente multiplica numerador com numerador e denominador com denominador. 2 vezes 42, 84. 3 vezes 1, 3. Dividindo 84 por 3, vamos encontrar quanto? 28. Então, 28 é o total do quê? De meninos. Porém, qual é o comando da questão aqui? Ele quer saber o quê? O número de meninas. Então, nós pegamos o total, né? O comando da questão pede o número de meninas. Então, subtraímos o total de alunos da turma pelo número de meninos. Então, quem vai ser o número de meninas? Vai ser o total de alunos, que é de quanto? 42, menos o número de meninos. O número de meninos é quanto? 28. Então, o número de meninas vai ser 42 menos 28, que vai dar quanto? 14. Resposta, na turma há 14 meninas. Beleza? Então, ó, como sempre fazemos aqui em nossas aulas, né? Nós sempre, né, damos aí várias opções de cálculo, né? Várias formas de raciocínio para desenvolver a questão. Cabe a quem está desenvolvendo, né, usar a técnica que seja mais apropriada. Beleza? Vamos para o nosso próximo exemplo. Exemplo número 2 diz o seguinte. Em um pomar, 1/5 é composto por limoeiros. Sabe-se que neste pomar existem 225 árvores, entre limoeiros e laranjeiras. Qual o total de pés de laranjeira? Então temos aqui, né, nossos citrus vulgares, né, o nome científico da laranja. Então, como é que nós podemos resolver isso? Nós sabemos que no total de árvores que existe nesse pomar, né, são de quanto? 225. Olha só. 1/5 desse pomar é composto por limoeiros, né? Então, se nós pegássemos aqui, né, o 225 e dividíssemos por 5, nós também poderíamos fazer essa representação aí, ó, geométrica, né?
Seria, no caso, 225 dividido em 5 partes, né? Nós teríamos aqui uma, né? 2, 3, 4, 5, né? Seria mais ou menos isso daqui. Nós teríamos aqui, né, um todo que é composto por quanto? 225 árvores. Então, foi dividido em 1/5 isso daqui. Desse total, 1/5 é os limoeiros. Então, nós teríamos que pegar esse 225 e dividir por quanto? Por 5, né? E daria 4, sobraria 2, ou seja, cada parte dessa daqui, ó, vale quanto? 45. Porque nós pegamos o 225 e dividimos, né, por 5. Então, cada 1/5 desse corresponde a quanto? 45. Certo? Então, nós sabemos que o total de limoeiros aqui, ó, são limoeiros, né? O total de limoeiros é 45. O restante corresponde a quanto? Quantas partes nós temos aqui que é composto por laranjeiras? Tudo isso daqui, ó. Quantas partes nós temos aqui? 1, 2, 3, 4. Ou seja, 4/5 é composto por laranjeiras, né? Porque nós sabemos o quê? 1/5 é de limão. Para formar o total aqui, faltavam quantas partes? Que tem que ser igual ao numerador. 4 partes, né? Porque 1 mais 4 daria 5, dá 5, né? E repetir aqui, que esse total aqui, que representa o total de árvores que há no pomar. Muito bem. Agora que nós sabemos que cada parte vale 45, certo? Basta pegar esses 4/5 aqui, né? E ver quanto é que vai dar. Se cada parte vale 45, nós teríamos aqui 45 mais 45, 90. 45 mais 45, 90. 90 mais 90, 180. Ou seja, nesse pomar, né, existem 180 laranjeiras. Então, isso daí seria uma forma, né, de calcular. A outra forma, calcularia os 4/5 de 225, que vai dar no mesmo. Tu vai ter isso daqui, ó, 4/5 que multiplica 225. Né? Por que 4/5? Foi justamente o que sobrou aqui do total do pomar. Sabendo que 1/5 era de limão. Então, se 1/5 é de limão, os outros restantes, né, os 4/5 restantes, necessariamente serão de laranjeiras. Aí nós calculamos isso daqui, né? Vai dar no mesmo, ó. Aqui vai dar o quê? 225 dividido por 5 vai dar quanto? 45. Então, eu vou ter o quê? 4 que multiplica o quê? 45, que é o mesmo cálculo aqui, ó. Esse cálculo aqui, certo? Que vai dar o quê? Justamente o quê? 180. E a outra maneira seria essa daqui, certo? Nós teríamos aqui 1/5 do pomar são de limoeiros. Aí calculamos o total de limoeiros. 1/5 de 225 vai ser igual a 1/5 que multiplica 225 sobre 1. Correto? Muito bem. Aí eu multiplico numerador com numerador. 1 vezes 225, 225. 5 vezes 1, 5. Aí divide 225 por 5. Vai dar quanto? 45. Aí eu quero calcular o total de laranjeiras, que é o comando da questão, que é a pergunta. Quanto vai ser o total de laranjeiras? Vai ser o total de árvores que existe no pomar, menos o número de limoeiros. Quem vai ser, então? 225 menos 45, que vai dar quanto? 180. Resposta: no pomar há 180 pés de laranjeiras. Fácil, né? Basta a gente, à medida em que for desenvolvendo as questões, à medida que nós vamos nos familiarizando com o cálculo, nós podemos observar que não é, né, um procedimento tão complicado. Né? Basta você ter atenção, né, na hora de fazer a leitura da questão, ter máximo cuidado no comando da questão, certo? E em seguida vem a parte mecânica, que é o cálculo. Você só vai fazer, né, aquela receita de comida, se vale para... Como eu sempre falo, qual é a beleza da matemática? É o que serve para um, necessariamente tem que servir para todo mundo. Não existe como
você pegar e fazer um desenvolvimento algébrico ou aritmético de um determinado conteúdo de um jeito e dizer que pode ser feito de outro. Não, você pode ter técnicas de desenvolvimento, no entanto, necessariamente a resposta tem que ser a mesma. Beleza? Muito bem, vamos para o nosso próximo exemplo. O nosso exemplo de número 3, também aqui do Centro de Mídias, diz o seguinte: João encheu 5/6 de uma caixa d'água, né, de 6.000 litros. Para encher completamente essa caixa, João precisa de quantos litros? Ora, então você vai observar aqui, né? Nesse caso aqui, o nosso todo foi dividido em quantas partes? Né? O nosso todo foi dividido em 6 partes. Então, nós vamos pegar esse total aqui e dividir por 6. Né? Vamos fazer aqui aquele mesmo esquema. Vamos pegar um todo, né, e dividir em 6 partes. Então, vamos supor aqui que seja 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, nós vamos ter essa área aqui, ó. Como foi dividido em 6 partes, ainda está faltando aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5, ainda está faltando mais um quadradinho aqui. Pronto, 6. Então, como foi dividido em 6 partes e o total é de 6.000 litros, eu tenho que dividir 6.000 por 6. 6.000 por 6 vai dar 1.000. Então, ó, cada quadrado desse aqui vai valer quanto? 1.000 litros. Correto? 1.000 litros. Né? O interessante quando nós usamos a geometria para fazer esse tipo de raciocínio, usar esse tipo de raciocínio, né, para cálculo de frações, fica bem claro, né, as partes, né, que estão sendo envolvidas na operação. Olha, o problema diz o seguinte, que 5/6 da caixa, né, estão cheios. Então, nós vamos pegar 5 partes. Vão ser essas daqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Olha só. Isso daqui, né, representa... Que fração que está cheia? 5/6. Para inteirar o total, está faltando quanto? Uma parte, né? Para que seja completamente, né, a caixa seja cheia, né? Completar a caixa aí com água. Então, se cada parte vale 1.000, né? E está faltando uma, de cara tu já sabe que vai faltar quanto? 1.000 litros. Então, a gente presta atenção aqui no comando, né? Para encher completamente a caixa, né, João precisa de quantos litros? Então, observe que ele não quer saber a quantidade de água que já tem na caixa. Então, por isso que eu digo que vocês devem prestar muita atenção no comando, por quê? Suponha que você esteja desenvolvendo uma questão que seja de múltipla escolha, correto? O que pode acontecer aí? Você vai se deparar com uma situação na qual você calculou um valor, né, e ele se encontra na alternativa, mas aquele valor não necessariamente seja a resposta correta, a alternativa correta. Esse tipo de questões são chamados de distratores. Então, é importante que você sempre esteja atento no comando da questão para marcar a alternativa correta. Vamos supor, me acompanhem aqui. Você tem aqui, já de cara, né, 6/5. Aí tu vai calcular 6/5 de 6.000. Certo? Aí tu simplifica aqui, né? Vai ficar o quê? 5 vezes 1.000. Isso daqui vai dar 5.000. 5.000 está dentro do desenvolvimento aqui, né? Porque é o total de litros que tem na caixa. Mas 5.000 não quer dizer que seja a resposta correta. Por quê? Porque ele não quer saber quantos litros de água há na caixa, ele quer saber quantos falta para encher. Aí você encontra lá nas alternativas, logo na letra A, o quê? 1.000 litros. Aí você vai e marca essa questão aqui, né, como correta. Quando você vai corrigir sua prova, você vai observar aqui no gabarito, a resposta correta seria o quê? A letra B, né? 1.000 litros, não, perdão, aqui, 5.000 litros, né? Você encontra 5.000 litros. Aí quando você pega, vai ver o gabarito, a resposta correta seria a letra B com 1.000 litros. Então, por isso que é importante nós estarmos muito atentos na questão, com o que diz respeito, né? Um foco no comando da questão. Olha só.
Então, podemos utilizar uma resolução alternativa para a questão, usando o seguinte raciocínio. Olha só como foi feito aqui. Se a caixa contém 5/6 do total, então, para completá-la, faltam 1/6. Por quê? Pô, eu já tenho isso daqui, que são 5/6. Para inteirar o todo, que é um inteiro, né, para igualar esse número aqui com o numerador, está faltando quanto? 1. Então, ó, é isso daqui que nós vamos calcular, 1/6. Então, temos que calcular 1/6 da caixa. Mas a caixa, né, vai ser assim, o que está faltando, que é esse 1/6, vai ser o quê? 1/6 que multiplica a capacidade total da caixa. A caixa, ela comporta quantos litros? 6.000 litros. Aí nós sabemos que o denominador aqui é 1, multiplica numerador com numerador. 1 vezes 6.000, 6.000. 6 vezes 1, 6. 6.000 dividido por 6, 1.000. Resposta, João precisa de 1.000 litros, correto? Ou também você poderia calcular aqui o total, né, de 6/5, como nós já vimos anteriormente. Tu vai calcular 5/6 aqui de 6.000, certo? Aí tu vai ter aqui, né? Aqui vai dar 6.000 dividido por 6 vai dar o quê? Vai dar 1.000, certo? É o mesmo que multiplicar, é o mesmo procedimento. Aí tu multiplica 5 vezes 1.000, 5.000. Então, ó, se a caixa já tem 5.000 litros, para completar ela, né, enchê-la totalmente, faltam quantos litros? 1.000. Né? Dá até para fazer essa conta de cabeça, correto? Então, não existe aí, né, nenhum segredo para esse desenvolvimento aí. Existem sim técnicas, estratégias diferentes que vão proporcionar a você condições de chegar à alternativa correta. Certo? Vamos para o nosso próximo exemplo. Olha só. Olha aí, ó. Nós temos aqui 2 espécimes aqui da nossa fauna, né? Da nossa bacia hidrográfica aqui, que é a maior do mundo em água doce. Que são conhecidos aqui, né? Em uma pescaria de malhadeira foram retirados 56 peixes. No total, 4/7 são de aracus e 3/7 são sardinhas. Quantos peixes de cada espécie foram pescados? Né? Tem o aracu, muito bom assado na brasa. E a nossa sardinha, que também frita, a gente torra ela e come com espinho e tudo. Eu, particularmente, sou fã. Muito bem. Pessoal, aqui não tem para onde correr. Ele quer saber, certo? O comando diz o seguinte: quantos peixes de cada espécie foram pescados? Então você sabe o seguinte, ó, que o total de peixes na pescaria foram 56, né? Foram tirados da malhadeira lá. Do total, nesse dia só pegaram sardinha e aracu. No total, 4/7 são de aracus e 3/7 são de sardinha. Então você vai ter 2 cálculos aí para fazer. Você poderia fazer o seguinte, ó, né? Vai pegar aqui, ó. Nesse caso, a nossa divisão aqui foi feita por quanto? A nossa divisão aqui foi feita por quanto? Foi feita por 7, né? Ó. Nós tivemos a divisão por 7. Então, nós teremos que dividir o todo aqui em 7 partes. Sabendo que o total, certo? É de 56 peixes. Então, vamos pegar o todo e dividir em 6 partes. Então, vou ter aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e ficou faltando aqui. Vamos apagar aqui, vou fazer mais aqui embaixo. Mais em cima, perdão. Vamos pegar aqui, né? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lá no finalzinho, 7. Então, esse daqui, ó. Isso daqui é o nosso total, dividido em 7 partes, correto? Ok. Então, como foi dividido em 7, vamos pegar o total aqui, né? E dividir por 7. Então, vai dar o quê? 8. Então, cada parte dessa aqui vale quanto? 8 peixes. Temos 8 peixes aqui. Sendo que, de acordo com o nosso problema, né? 4/7 são de aracu. Então, tudo isso daqui, ó, esses 4 primeiros aqui, ó, são o quê? Aracus.
Então, nós vamos ter 4 vezes 8, que dá o quê? 32, correto? E o restante é sardinha, ó. O restante aqui é sardinha. 3 vezes 8, 24. Tá aí. Né? Uma maneira bem prática aí, a gente, né, visualiza, né, com bastante clareza, né, o comando da questão. Porém, né, nós poderíamos fazer aqui, né, usando o nosso processo empírico aqui, né, nós temos aqui, né, 4/7 de aracus, né, já estou mudando o nome do peixe. Então, calculamos 4/7 do total de peixes, que é 56. Então, 4 vezes 56, 224. 1 vezes 7, 7. Dividindo 224 por 7, encontramos o quê? 32. Aí, nós poderíamos ter duas opções. Pega o total de peixes, que é 56, e diminui do total de aracus, que é quanto? 32. Calculando essa diferença, nós vamos encontrar o quê? 24. Também seria uma opção, não tem problema nenhum. Ou podemos calcular o quê? 3/7 do total de peixe, que é o quê? A quantidade de sardinhas. Então, ó, 3/7 vezes 56 daria 3 vezes 56, que multiplica 7 vezes 1. Ou seja, 3 vezes 56, 168, e 7 vezes 1, 7. Dividindo 168 por 7, vamos determinar aqui o número de sardinhas, que é 24. Beleza? Muito fácil, né? Vamos para o nosso próximo exemplo agora. Exemplo de número 5 diz o seguinte: em uma fazenda de gado de leite, 7/12 dos 60 litros de leite que são produzidos diariamente são destinados para a produção de queijo coalho e o restante para a produção de queijo manteiga. A quantidade de leite destinada à produção de queijo manteiga é de... Então, nós temos aí as nossas alternativas, né? Olha só, 35 litros, 30 litros, 25 litros e 20 litros. Vamos voltar aqui na questão. Gente, se eu sei que 7/12, 7 sobre 12, dos 60 litros, que é o total de leite que é produzido diariamente, né, nessa fazenda, sabe-se o quê? Né? Se eu tenho 7/12, qual vai ser o restante, né, em fração aqui? Eu tenho que encontrar um número, né, que somado com 7 seja igual a 12. Ou seja, o que está faltando para completar o total são o quê? 5/12. Ou seja, eu vou ter que calcular aqui, né, o total de leite, né, manteiga, vamos colocar aqui, M de manteiga vai ser igual a quanto? Quanto é que está faltando para completar o todo? 5/12. Então, eu vou ter 5 sobre 12, que multiplica o total que é produzido por dia, que é de quanto? 60 litros, correto? Aí divide 60 por 12, que vai dar quanto? 5. Aí eu vou ter 5 vezes 5, que vai dar quanto? 25. Ou seja, a nossa alternativa correta é a letra C, como diz aqui no desenvolvimento. Se 7/12 é igual, 7/12 dos litros são destinados para a produção de queijo coalho, então, o que está faltando para o total? 5/12 é destinado para a produção de queijo manteiga. Sendo assim, vamos calcular quem? 5/12 do queijo manteiga. Então, nós vamos ter 5 que multiplica 60, 5/12 que multiplica 60. Nós sabemos que o denominador imaginário aqui é 1, correto? Aí vamos multiplicar 5 vezes 60, que vai dar 120, né? 120 não, 300, perdão. Aí, sobre 12. Aí, nós vamos ter 300, né, dividido por 12, que é igual a 25. Ou seja, a resposta, né, a alternativa correta é a nossa letra C. Perfeito? Então, como podemos observar, não tem nada de difícil na resolução de problemas envolvendo números fracionários. Basta prestar atenção no enunciado da questão e, né, fazer a interpretação do comando da mesma. Beleza? Meus queridos alunos, essa foi a nossa aula. Espero que tenham gostado e até a próxima.